Bom, eu estou usando esse livro aqui, ó, como referência, tá? Eu tenho falado muito de subconsciente e esse livro, ele é muito bom Que mesmo. livro é esse? Poder do Subconsciente, ó. Eu tenho ele em PDF. Pronto. Ainda não li. Uma dica que eu sempre dou ao pessoal que está aqui, né? Às vezes não tem acesso ao livro, porque eu comprei quando eu fui no Brasil. Mas o acesso, às vezes a gente não tem acesso ao livro, né? Tem gente que, aí eu digo assim, imprima, porque tem gente que gosta de papel. Eu gosto de papel. Eu gosto inclusive, quando eu estou lendo, eu gosto de ficar usando marca-texto, né? Então, tudo que eu estou procurando aqui os marca-texto, não tem. Está aqui, achei. Eu gosto de ficar marcando o livro, ó. Tá vendo? Então, a solução, se alguém gostar, se você gostar também disso, é imprimir. Bota para imprimir, compra a impressora aí, encaderna, né? Eu já comprei a impressora. Então, pronto. Então, vai. Na internet vende os cartuchinhos baratos, aí vale a pena. Então, o que a gente está falando aqui é subconsciente. Uma coisa muito interessante que eu tenho visto com relação ao subconsciente é que é assim, o consciente da gente é o racional, é como se fosse um nível acima, né? A mente subconsciente é um nível abaixo e mais profundo. Que inclusive tem uma coisa que o Murphy fala nesse livro aqui o tempo todo, que é a questão da conexão com Deus, né? Fala da conexão com Deus o tempo todo. Ele usa até assim, a conexão com Deus, ele cita a Bíblia, né? Mas, obviamente, dando espaço a qualquer pessoa, qualquer denominação, religião, o que quer que seja. O fato é que quando chega na questão do subconsciente, tem coisas que a ciência realmente não sabe explicar, e tem coisas que são fé. Aquele documentário O Segredo, ele é totalmente baseado nesse poder do subconsciente e numa coisa chamada fé, né? Que é você acreditar naquilo que é impossível, que aos olhos humanos ninguém está vendo, e o subconsciente ele é da mesma forma. Então, é como se o racional, né? A gente tem o racional porque precisa pensar, porque precisa discernir, né? Por exemplo, eu vou dar uma aula agora. O que eu devo beber durante a aula, né? Tomar um café, né? Ou tomar um vinho. É lógico que é um café. Então, isso aqui é uma questão lógica. Emocionalmente, pode até ser que a pessoa está ali por dentro também, eu queria mesmo era tomar um vinho, né? Tá? Mas aí é a questão emocional. E o ser humano tem essa capacidade de controlar o que é as emoções, o que são os desejos dele, porque tem a questão racional. Um cachorro, ele não controla. Se tiver com vontade de fazer cocô, ele vai fazer no meio da rua. Quem estiver passando, né? Não acontece com a espécie humana, só se a pessoa realmente não tiver um controle, um discernimento aí de si mesmo, né? Então, eu vou passar aqui para a apresentação para a gente ver isso que eu estou trazendo aqui para hoje a gente ver, tá? Bora lá. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, deixa eu só ajeitar aqui a tela. Pronto. Então é o seguinte, ele fala, não é, que duas metáforas que o Murphy usa nesse livro dele eu gosto muito. Uma é de que é assim, a mente subconsciente é como se ela fosse um terreno, um terreno muito fértil, que a semente que cair ali vai crescer. Então pode ser que eu esteja plantando ali um feijão, um trigo, a semente que eu colocar ela vai crescer. Então assim, nós ainda temos um filtro. É como se o racional fosse o fazendeiro. Ele vai olhar, ele está vendo ali, nesse terreno aqui está nascendo aqui uma erva daninha, vou tirar e vou colocar uma outra coisa, né? Então, o racional, ele tende a selecionar o que entra na mente subconsciente. Mas, uma vez que entra no subconsciente, aí vai crescer, porque é um terreno fértil.
Então, existe uma coisa chamada sugestão, que é como se fosse essa semente. Então, quando eu planto na cabeça de alguém uma sugestão, então, aquela pessoa passa a processar aquilo. Qual é o grande lance com o ser humano, né? Por exemplo, você vai numa palestra de venda. Palestra de venda. Uma palestra que o cara vai vender alguma coisa, né? Um corretor de imóveis, qualquer coisa. Então, o que o vendedor mais quer? Colocar na cabeça da pessoa para comprar. O sapato, o carro, a casa, o que quer que seja. Só que a pessoa tem um lado racional crítico, que é como se fosse o fazendeiro que está ali controlando isso. Então, ele vai dizer assim, não, isso eu não vou comprar porque está caro, eu não vou comprar esse sapato porque é supérfluo, porque eu não preciso, eu não vou comprar isso aí porque não faz sentido para mim. Né? O que o vendedor queria é que a pessoa não tivesse nenhum porteiro desse aí para vender o que ele quer. Tanto é que hoje a mídia fala muito para vender, dos chamados gatilhos mentais. Né? Você quer ver uma coisa que faz você vender? É assim, gente, eu estou vendendo 3 telefones desse daqui no final da palestra, mas só tem 3, aí tem 50 pessoas numa sala, só tem 3 lá no final. Tem gente que corre para pegar o que está lá, porque é um gatilho, que é o gatilho da escassez. São coisas que vencem o racional. Por mais que você não queira, você acaba fazendo. Aí, ele dá também um exemplo, que é isso aqui, ó, o poder da sugestão. Tá? Eu vou usar esse exemplo aqui para a gente entender melhor. Então, digamos, e isso funciona para qualquer pessoa que está perto de mim, funciona para mim, funciona para qualquer pessoa. Então, digamos que você esteja dentro do navio, né? Eu nunca viajei de navio e também não pretendo, né? Apesar de a minha esposa querer, não pretendo. Aí, tá aqui, por perto, eu tenho que falar que um dia pode ser que eu vá, né? Então, assim, imagina que o navio tá andando, né? E balança e o pessoal fica enjoado. Eu também nunca fiquei, porque eu já andei de barca, de navio, sei lá, como é que chama, catamarã, né? Mas é uma coisa tão perto que não dá para você enjoar, não. Né? Já saí de Greenwich até ali o Embankment, tranquilo. Agora imagine que numa viagem mais longa em alto mar, que a coisa seja mais assim, a pessoa começa a ficar enjoada. Então tem gente que está ali dentro e ela está tranquila. Se eu chegar para uma pessoa, essa mulher que está aqui na figura, e disser assim, nossa, fulana, como você está pálida, você está bem? Você quer que eu te acompanhe até a sua cabine? Aí ela, de repente, vai dizer assim, não, mas ela aceitou aquela sugestão, né? Aí ela começa a sentir que ela está precisando daquela ajuda, daquele apoio. Ela começa a sentir que ela precisa da ajuda. É capaz dela chegar lá no coisa dela, capaz de chegar na cabine dela e vomitar, por mais que ela não tivesse ruim. Aqui nesse livro, O Poder do Subconsciente, e tem um outro aqui, em algum lugar na minha estante, é esse daqui, ó, Biologia da Crença. Esse aqui é de um biólogo chamado Bruce Lipton, né? Esse cara, ele é muito potente no que ele faz, digamos assim. E aqui conta uma história do livro, aonde que ele fala do poder dessa sugestão também, aonde existe uma tribo, agora eu não vou me lembrar se é na Nova Zelândia, o que é, mas eu vou me lembrar depois. Existe uma tribo aonde tinha uns feiticeiros que se o cara dissesse assim, fulano de tal vai morrer, a pessoa já sabia, acreditava piamente que ia morrer e morria. Então, isso é o poder do acreditar. A pessoa ela gera uma informação tão grande para si que ela começa a fazer os órgãos dela deixar de existir. Já houve um caso semelhante também em um hospital, onde uma pessoa foi diagnosticada com câncer, com 5 meses de vida, a pessoa definhou e morreu. Aí o hospital descobriu que deu o diagnóstico errado para o cara, trocou o diagnóstico com o outro escapou e o outro morreu, né? Um escapou, estava doente, e o que não estava doente morreu simplesmente porque ele acreditou que iria morrer. Então, são essas coisas. E isso aí também acaba que alimenta os famosos curandeiros, né? Aquele pessoal que sabe,
só joga búzio, não estou desmerecendo a fé de ninguém, mas joga um búzio aqui, alguma coisa, vai ler uma carta e vai dizer, ó, você vai prosperar esse ano. Aí o cara dá o gás e prospera, né? Você vai perder alguém esse ano, e aí vai que o cara fica tão fixado naquilo, perder alguém no sentido não de morrer, mas de que ele acaba brigando com alguém até para se cumprir aquilo que foi dito, né? Então, o subconsciente, ele trabalha para cumprir aquilo que foi programado. Grava essa informação. O subconsciente, ele trabalha para cumprir aquilo que foi pré-programado por você, né? A menos que a pessoa tenha uma mente forte, ela não vai cair numa circunstância dessa, numa cilada dessa. Que é a figura que eu coloquei do lado aqui, né? Eu procurei na internet a figura do marinheiro, tem dois aí. Você imagina se chegar para esse almirante aí, o de azul, então, o senhor está enjoado. Ele vai rir da sua cara, porque ele vai dizer, eu enjoado, tenho 20 anos de marinha, né? Como espinafre todo dia, isso que é o Popeye aqui. Ele não vai passar por esse problema. Entende? Deixa eu só interromper aqui o compartilhamento para ver se tem alguma dúvida. Tem alguma dúvida, gente? Então, nós temos aqui, deixa eu só fechar isso aqui. Então, a Camila está aqui. Tá a Marisa, tá o Max, a Vazni também tá aqui. Eu tô fechando aqui os microfones só para não causar interferência, tá bom? Mas aí, qualquer dúvida, você liga o microfone e me pergunta, tá? Então, vamos voltar para cá, porque esse é um assunto muito interessante. O Max, por exemplo, que já me disse que quer relacionar esse assunto com a espiritualidade, né, com Deus, com a palavra bíblica. Esse é um ponto que pega muito, que pega demais, né? Inclusive, não é coincidência, mas o Murphy fala de uma coisa que eu sempre falo também, que assim, como o que gera tudo na gente é o pensamento, né? O pensamento gera sentimento, sentimento gera uma ação, ação gera um resultado. Sempre falo isso. Então, a Bíblia nos alerta sobre o que pensar, né? Em São Paulo, lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele fala: eis o que devemos pensar, tudo aquilo que é puro, justo e boa fé, isso deve ocupar os nossos pensamentos. Então, quando isso acontece, eu tenho uma proximidade de muita coisa boa. E essa muita coisa boa é Deus, né? Deus no fim de tudo, ele é tudo de bom que cerca a gente de alguma maneira, né? Eu tenho visto as igrejas hoje cada vez mais, graças a Deus, né, falarem de uma maneira muito consciente, pouco religiosa, pouco doutrinária e mais espiritualizada, e também utilizando aquilo que sempre pertenceu a Deus, que é a ciência. Então, essas duas coisas fazendo essa correlação, faz com que a gente tenha a capacidade de unir, porque antigamente tinha que se posicionar. Ou eu sou cientista do laboratório, ou eu sou da igreja, né? E hoje em dia não, o cara sai do laboratório, tchau pessoal, pendura o jaleco, tô indo para uma missa, tô indo para um culto, tô indo para um retiro, né? E consegue viver assim maravilhosamente bem, conciliando essas duas coisas. Vou voltar aqui para compartilhamento da tela. Então, vamos embora. Então, vamos lá. Existe uma coisa chamada sugestão, que eu acabei de falar, que é aquilo que eu dou para a minha mente ficar pensando, né? Isso aí é chamada sugestão. Existe a autossugestão, né? O que é a autossugestão? É quando eu dou sugestão para mim. Então, tem gente que passa o dia dando sugestão para si. Aliás, quase todo mundo passa o dia inteiro dando sugestão para si. Tipo, hoje não tá legal, e aí o cérebro vai começar a negativar, né? Negativar é não perceber o que é bom e ampliar o que é ruim ali que está acontecendo na vida dele. E aí, por outro lado também, nós temos uma situação que é o seguinte: a heterossugestão. O que é a heterossugestão? É quando a sugestão é dada por uma pessoa externa. E isso a gente sofreu bastante na vida e sofre até hoje. Hoje, eu gravei um vídeo, não sei se vocês viram, foi nem vídeo não, foi um dos meus stories, falando de um caso, né? Eu estou pegando uma pasta que eu tenho bem antiga de casos e estou transformando isso em vídeo, né? Na tentativa de que as pessoas se identifiquem com esses casos para que possam ser ajudadas também. Então, eu falei de um caso de uma profissional, que o marido era um monte de coisa, desequilibrado, tudo mais, e ela estava sofrendo com divórcio. Aí uma pessoa me procurou, né? E aqui pelo
pela mensagem direct, né, do Instagram, procurou e começou a relatar que o que ela está sofrendo é exatamente igual a isso, tal, e que o marido põe ela para baixo, dando sugestões de que ela não é ninguém, que ela é incompetente, vai tirar os filhos dela e tal. Então, isso é exemplo de heterossugestão. Aí você pode perguntar, João, só existe a heterossugestão ruim? Não. Tem a boa também, né? Claro. Eu posso chegar para o meu filho e dizer, cara, você é forte, você é campeão, você consegue, você é o máximo. E aí, ele vai pegar aquilo para si e crescer, né? Espiritualmente, emocionalmente. Então, é muito interessante. Aí volta para a Bíblia. É muito interessante você ver o que sai da sua boca em direção para alguém, né? E aí, mais uma... É um mosquitinho aqui, gente. Peraí. Mais uma vez, né? Da boca saem palavras de bênção, palavras de maldição sobre a vida de alguém. Tá? Então, o que é uma maldição? Eu vou jogar uma praga em alguém. Esse jogar praga em alguém, não sei se essa expressão é comum na cidade, na terra de vocês, é simplesmente isso. Eu falo, a pessoa acredita, e aí ela vai começar a se dar mal. Fala, você é feio, você é horroroso. A pessoa não é, né? E ela começa a se sentir que é, e começa a perder o poder de sedução dela, a vivacidade dela, e começa a se prejudicar na vida. Então, isso é o que a gente chama de heterossugestão negativa, como também tem a positiva. Aqui eu peguei alguns exemplos que eu peguei aqui do livro, né? Que são coisas que a gente ouviu muito ao longo da nossa infância. Quem se identifica com alguma frase dessas aí? Eu já ouvi ou ouvo bastante. Vamos comentar, já que a aula é a todo mundo aí, né? Quem é que pode ligar o seu microfone e falar de uma frase dessas aí que você já ouviu bastante ou você ouve ainda? As pessoas dizendo para você. Estamos esperando na linha. Sua ligação é muito importante para nós. Não faça isso é comum. Não faça isso é comum, Marisa, né? Uhum. A gente diz muito para os filhos da gente, não faça isso, né? A gente diz até com medo. Eles se machuquem. O que mais? Essa frase assim, você nunca será nada na vida, eu não ouvi essa frase, não. Essa frase, mas eu ouvi uma parecida. Quando eu decidi ser professor, a minha mãe ficou muito chateada comigo pela faculdade que eu escolhi fazer. E ela disse assim, você vai ser um professorzinho que vai ganhar R$300 por mês. Na época, acho que era o salário mínimo. Então, né? Aí, é aquela história. Se a heterossugestão pega, eu estava lá, né? Dando aula por um valor muito baixo. Mas não pegou. Graças a Deus não pegou. Eu fui professor até onde eu fui, muito bem remunerado. O que mais? Alguém aí pode falar? Algum que está assim com vocês? Esse não interessa é assim. Alguém fala... Ô, pai, o que é isso aqui? Não te interessa. Aí a pessoa, de tanto ela ouvir não te interessa, o senso investigativo dela vai diminuindo. Ao passo que se você olhar para uma criança também, você pegar uma criança e você for conversar com ela, você vai ver ela está conversando contigo, te fazendo uma pergunta. Quanto mais você responde, mais ela pergunta. A gente que é adulto tende a achar que a criança vai parar de falar, né? A criança vai parar de falar. E não, né? Ela não vai parar, ela vai continuar porque ela está sendo estimulada por cada resposta que a gente está dando ali para ela, tá? Então tem essa, não adianta se esforçar, pau que nasce torto nunca sem direita, quem é pobre a vida inteira e tudo mais e tal, certo? Se mais alguém quiser comentar, é só ligar o seu microfone. Como combater as sugestões negativas? Só tem uma forma de você combater isso. Bíblia de novo, né? Conheceis a verdade vos libertará. Um exercício muito comum, você pode fazer ele sentado, pensando, de olho fechado, você pode fazer ele anotando num caderno. Eu tenho vários cadernos. Só que na minha frente tem 4 cadernos meus. Eu uso um para cada coisa, né? Anotação rápida, anotação longa, estudo, Bíblia. Então, eu gosto de escrever. Então, assim, seria uma avaliação. Por exemplo, aí tem um quesito profissional. Quando eu era professor só tem
só não, tem vários, mas tem um defeito que sobressai. Reclama muito. O professor reclama demais, né? E, não tá legal, a turma não presta, os alunos não querem nada com a vida. Então, você fica ouvindo aquilo, aquela sugestão, você vai para a sala de aula, o primeiro menino que está em pé, você quer botar ele para fora de sala, porque você está chateado, porque já ouviu aquilo, já, como se fala na minha terra, emprenhou pelo ouvido, né? Engravidou da ideia do outro, e aí você está profissionalmente ali num meio que tem pessoas negativas. Eu recebi conselho de professores mais experientes, assim, João, não frequente sala dos professores. Chama no intervalo, vá tomar um café em outro canto, porque não sai comentário bom. Então, dentro do profissional, dentro dessa área, a gente deveria de achar que é só quando você tem um emprego, né, diferente, mas não tão requintado, digamos assim. Mas não, qualquer classe, existem as reclamações e tudo mais. Então, avaliar se no teu profissional tem pessoas que dão sugestões negativas, tem uns que dão até para pegar a tua vaga, né? Dentro dos relacionamentos, às vezes o marido fica dando sugestão para a mulher negativa. Eu atendi um caso que a menina era arrasada, achava que ela era um zero à esquerda, por quê? Porque o cara ficava reclamando dela, você não faz isso, não faz aquilo, não sabe isso, não sabe aquilo. Aí um dia chega um Dom Juan, né, que elogia, que traz para perto, aí o camarada vai para as pontas, né? Tecnologia de ponta. Significância, né? Sugestões sobre o significado da vida, sobre o significado da tua carreira, sobre o significado da tua existência. Isso aqui é um exercício que você pode fazer depois. Pega o seu caderno e você vai ver quais são as sugestões que você mais recebe, né? Que entra por aqui ou por aqui. Lembra que eu falo das vias, né? Audição e visão. Então, são sugestões que você recebe que vão contaminar o teu cérebro, a tua mente. Então, saúde, né? O que é que falam de saúde? Por exemplo, café. Todo mês café mata. Aí no outro mês café cura. No outro mês o café dá câncer, dá gastrite. No outro mês quem bebe 3 ou mais xícaras de café vive 10 anos a mais. Né? Se for assim, eu vou viver 100. E aí vai. Saúde. Eu mesmo, né? Eu mesmo. Estou aqui no sentido do relógio aqui, horário, né? O que é que eu digo para mim? Do ponto de vista intelectual, quais são as sugestões que eu também dou para mim, né? Uma série de fatores, espiritualidade, emocional, profissional. Então, tudo isso daí cabe a gente fazer uma grande análise. Fazendo um estudo mais profundo aqui do poder do subconsciente, na obra do Murphy, e mais alguns que eu pesquisei também, tá? Ele fala da questão da mente subconsciente e felicidade. Que a felicidade é uma questão programada no nosso subconsciente, né? Como assim? Uma vez em que deixa eu dar um exemplo para vocês aqui bem simples. Digamos que eu pego um aparelho de ar-condicionado e eu bote aquele aparelho, aquele condicionador de ar para temperatura de 18 graus. O que é que vai acontecer? Ele vai baixando a temperatura, baixando, até 18. Só que às vezes esfria muito a sala e ele cai para 17, 16. Aí quando ele cai para 17, 16, aí ele, pum, sobe de novo, né? Ou seja, ele tem um negocinho chamado termostato. Então, esse termostato, nós temos ele na nossa cabeça. A gente fica ligado de alguma maneira nesse termostato, a gente fica de alguma maneira, né, ligado para que a gente consiga... como é que eu posso dizer? Engraçado, eu falei agora há pouco da pessoa que pediu ajuda por causa do marido, está aqui falando, precisa de ajuda, né? Mandando mensagens aqui pelo Instagram, depois eu olho. Então, para vocês verem como tem gente que precisa de ajuda. Hoje eu mandei um vídeo, não sei se alguém recebeu, sobre a depressão, eu fiquei assustado, né? Numa pesquisa que eu vi, tinham 350 milhões de pessoas no mundo com depressão. Aí, no outra pesquisa que eu vi, falava de 700 milhões. Não são dados precisos, mas entre 300 milhões e 700 milhões é muita gente no mundo. Tá? Então, vamos embora. Então, é o que está pré-programado. Então, eu preciso reprogramar aquilo que no meu subconsciente diz sobre esses 4 pilares que tem aí. Né? Primeiro pilar, Deus. Né? Primeiro pilar é Deus. Não é Deus o conceito, não. Tá? Quem é Deus? É o Criador do Universo. Né? Quando a gente é católico, a gente tem uma oração, né, que é o crer em Deus Pai, e muitas vezes ela pode ser mecânica. Crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, se você
fala aquilo com crédito, é uma coisa, né? Que entra no seu subconsciente. Se você fala da boca para fora, é outra história, tá? Então, Deus não é quem é, não é a definição da oração. É o sentimento que você tem por Ele. É o sentimento que você tem por esse Deus que você acredita. É o sentimento de proteção que você tem, a experiência que você tem, as experiências que você já teve. Então, isso é uma coisa pré-programada, baseada, sobretudo, em experiência, que deve ser reavaliado. Quando eu digo isso, deve ser reavaliado na vida de uma pessoa, porque, por exemplo, ó, deixa eu te dar um exemplo. Estamos lá na formação em coaching, que é o nível 1, digamos assim. Nós estamos aqui no nível mais avançado, né? Então, nós estamos na formação em coaching. Uma das coisas que o coach faz logo com a pessoa, que ele faz logo com um cliente dele, ele fala sobre metas e objetivos, né? A primeira coisa que faz logo é isso. Aí, quando você fala de metas e objetivos com a pessoa, o que acontece? A pessoa, ela pode dizer assim, na minha meta é comprar uma casa. Pode ser que essa pessoa compre uma casa e não fique feliz. Acho que vocês conhecem gente assim. Pode ser que essa pessoa mude de emprego, estava ganhando 2 para ganhar 10, né? E também não está ainda no patamar de felicidade. Pode ser que essa pessoa passe a trabalhar com o emprego dos sonhos dela e, de repente, também não. Porque ela não tem esses 4 pilares aqui bem estruturados. Tá? Deus. Tem um documentário que eu assisti hoje, 10 minutos dele só, porque não deu tempo de fazer mais nada. Um documentário sobre a vida do Bill Gates, que estreou no Netflix, né? E mostra o cara depois de bilionário, né? Porque ele tem dinheiro para queimar, é bilionário, Bill Gates, parece que é o homem mais rico dos Estados Unidos. E aí mostra a vida dele indo ajudar pessoas, mas ele tem uma conexão através disso, né? Ele se preenche. Quando eu falo intelectual, que eu bato no intelectual, o pessoal fica dizendo, João Paulo tá puxando pro lado dele porque é professor. Não tô, não. O Bill Gates, ele leva numa sacola junto com ele 14 livros. 14 livros. Que é impressionante, que mantém a mente em funcionamento, né? Ele leva 14... Parece que ele lê 150 páginas numa hora. Uma coisa assim, impressionante, cara. Ele pode ler um livro em 2 horas, tá? Então, Deus. Segundo ponto, família, né? Família. A pessoa que não tem um bom relacionamento de família, ela possivelmente não terá sucesso com subordinados ou colegas de trabalho ou pessoas que ela lidera, né? Um cara que não é um bom pai, ele não tem como ser um bom líder. O cara que não é um bom pai não pode ser um bom pastor, certo? O cara que não é um bom filho não é um bom pai. Você vê o padre Fábio, ele está sempre falando da mãe, uma mãe presente, quer dizer, pelo menos é um indício de que ele, né, tem esse carinho pela família dele, o pai já é falecido, tá? Então, Deus, isso é uma coisa que a pessoa tem que primar na vida dela. Família é outra prioridade na vida da pessoa. Ou a família de origem, ou a família que ela tem agora, né? Propósito é mais forte do que profissão, né? Tem muita gente, muita gente, inclusive aqui, é o que mais tem também, gente que trabalha com uma coisa, mas aquilo não é a missão, o propósito dela. Ela trabalha pelo trabalho, pelo dinheiro, né, pelo sustento, mas ela desempenha um outro papel, que esse papel pode ser dentro de uma ONG, pode ser dentro de uma igreja, pode ser dentro da comunidade que ela vive. Outro dia eu vi um documentário de um cara, que eu não sei se foi na Record, acho que foi na Record que eu vi esse documentário, essa reportagem. É um cara que ele faz a limpeza do rio lá do Paraná, aquele rio, o Iguaçu, né? De uns braços lá do Iguaçu, ele faz a limpeza, porque ele trabalha vendendo fruta nos sinais, vendendo morango nos sinais e tal, mas aí o propósito dele é o meio ambiente, né? Então estava mostrando essa missão. Muita gente é assim também, né? Inclusive, pode ser que chegue uma época na sua vida que você troca todo o trabalho pelo propósito. É o caso que o Bill Gates está vivendo hoje, tá? Então, o propósito, ele é muito importante. Meu propósito é ajudar pessoas, então, basicamente seria isso. Gratidão, né? Gratidão.
É o quanto você vê as coisas que você tem. E olha que interessante, essa gratidão, né, se você traçar uma linha diagonal aqui na apresentação aqui da gente, ó, ela está diretamente ligada aí, né, com Deus. Tá? Diretamente ligada com Deus, a gratidão. Então, esse é um dos fenômenos, inclusive naquele livro que eu falo muito dele, tá por aí, acho que vocês conhecem já, O Jeito Harvard de Ser Feliz. Ele fala demais que as pessoas gratas, elas têm mais chance de sucesso, porque ela vê a progressão do que ela tem na vida dela. Ela vê o crescimento se alastrar na vida dela. Tá certo? Então, esses 4 pilares aí têm que ser trabalhados profundamente com qualquer pessoa que esteja fazendo coach contigo, ou você trabalhar com você. Não esqueça de uma coisa importante. Nós, que somos dessa área coach, nós fazemos auto-coaching, né? Nós fazemos auto-coaching, nós pegamos as sugestões positivas que nós damos para os outros e aplicamos a nós também, tá certo? A escolha de infelicidades e o ganho secundário. Presta bem atenção no que é que seria isso. Você já ouviu uma pessoa que faz o que a gente chama de chantagem emocional, né? O que é chantagem emocional? Aquela pessoa que se vitimiza de alguma coisa, de alguma doença, de alguma coisa, para atrair a atenção do outro. Então, por exemplo, tem gente que fala assim, né, senhoras, mães, tias, a minha artrite está muito ruim. Se você chegar para aquela pessoa com a cura da artrite, você vai estar tirando daquela pessoa uma capacidade de se relacionar que ela tem. Que ela só consegue se relacionar com os outros através daquela doença. Porque tudo gira em torno da doença. Os filhos, eu vou ver a mamãe porque a mamãe está doente, né? Eu vou lá levar uma sopinha porque ela está doente. Eu vou lá conversar com ela. Então, aquela doença dela acaba sendo ali o que liga ela às outras coisas. É como, por exemplo, o alcoólatra. Tem gente que não consegue visualizar um outro quadro da vida porque acaba que ela tem aquele ciclo vicioso. Ela bebe, ela cai, alguém levanta. Ela bebe, cai, alguém vai lá e socorre, levanta. Até que um dia esse ciclo é quebrado. Às vezes o que a pessoa precisa para parar de beber é ser posto para fora de casa, né? Aí ele para. Que aí quebra o ciclo dela. Então, tem gente que faz essa escolha por essas infelicidades, né? Doença, adotar o quadro de vítima, adotar o quadro de pessoa sem condição de crescer sozinha, de endividado, né? Na minha família tinha um dos irmãos, meu pai e os meus tios, irmãos dele, eram todos bem-sucedidos, tinha um que não era, né? Então, até que eles perceberam que esse cara, os irmãos se juntaram, pagaram a faculdade dele e tal, mas ele continuava ali meio cabisbaixo, né? Como se fosse uma doença que se carrega, mas basicamente era só a programação mental dele. Até que um dia ele desencantou, digamos assim. Então, isso é o que a gente chama de ganho secundário, né? A pessoa está ali e ela tem um problema, mas ela consegue ver lucro em cima do problema, porque ela é viciada, porque ela é doente, porque ela é incapacitada de alguma maneira. Uma coisa que eu também sempre gosto de falar, e que eu quero lembrar vocês aqui através que se relaciona com esse assunto, é essa fórmula, felicidade, né? Não existe fórmula mágica para felicidade, vamos abolir essa ideia, mas eu gosto dessa representação porque ela dá uma ideia positiva do que é que pode afetar diretamente a felicidade da gente, que é a realidade menos a expectativa. O que é que significa dizer isso? Que todas as vezes em que, eu vou dar esse exemplo aqui, digamos que eu peguei aqui, não tenho carro, e juntei aqui uma grana, juntei 3 mil libras para comprar um carro. Né? Dá para comprar um carro com 3 mil? Dá. É o melhor carro do mundo? Não, mas dá para comprar carro bom com 3 mil libras. Dá para comprar carro que vai rodar um bocado de tempo. Né? Aí você está com 3 mil aqui para ir numa loja. Só que você não olhou, não pesquisou valores de carro. Porque se você pesquisa, você já sai de casa sabendo, eu vou comprar um carro até 2010, no máximo, né? Um carro menor, uma marca não tão conhecida e tal. Aí você sai de casa e não pesquisou. A expectativa está lá no céu, né? Está lá em cima. Pode acontecer o contrário também. Aí você vai com a expectativa alta
para comprar o carro, assim como tem gente que tem expectativa alta do primeiro encontro, expectativa alta de um trabalho, expectativa alta de um curso que vai fazer. E quando chega lá, não é que o curso é decepcionante, não é que o carro é terrível, não é que a pessoa não é boa bastante, é que a sua expectativa estava muito além. Então, nessa equação, quanto maior for a expectativa, menor será a taxa aí de felicidade com aquilo que você vai ter. Então, é óbvio que nesse momento você está dando para o seu subconsciente imagens superiores àquilo que você pode alcançar, para tudo. Mas eu não devo ter uma imagem positiva? Sim, mas não chocar com a minha realidade. Está entendendo? Eu posso querer acima do que a minha realidade permite? Pode. Mas deixa eu explicar isso de maneira até mais profunda. Aí, eu vou fazer um raciocínio agora bem, bem complexo, que é o seguinte. Aí é a diferença de riqueza e prosperidade. Por exemplo, se você pega R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e dá na mão de uma pessoa, vamos pegar R$ 10 milhões, 10 milhões de reais ou 10 milhões de libras, e você dá na mão de uma pessoa, tá? E essa pessoa, ela pode-se dizer que ela está rica, ou pelo menos momentaneamente rica, está com 10 milhões, é milionário, né? Então ela está rica. Se aquela pessoa não tem uma mente próspera, em pouco tempo ela vai ter torrado esse dinheiro. Porque o próspero, ele pega esses 10 e faz 20, faz 30, faz 100. Né? Inclusive, eu lendo aqui os relatórios de sessão, eu peguei aqui uma mulher que começou com R$ 900 uma empresa de moto e com pouco tempo tinha um capital de 60 mil. A empresa dela. Então, ela é muito próspera. Tá? Então, vamos voltar aqui para o assunto. Então, você imagina... Aí você pega uma pessoa, como essa moça da moto, por exemplo. Começou a empresa com R$ 900 e, de repente, passou a ter uma empresa com capital, com tudo, de 60 mil, em moto, escritório, imóvel e tal. Então, ela é próspera. O outro é rico. Ela tem mais chance de, com o tempo, ficar rico. E ele, com o tempo, tem chance de ficar o quê? Ele tá rico, ficar pobre. Né? Aquele gráfico que ela sobe e que ele desce. Aqui, assim, ó. Um sobe e um desce. Tá? Então, aí entra essa questão da felicidade, da expectativa. Tá? Então, quando eu tenho que olhar assim, eu posso ter esse carro agora, a minha expectativa está de acordo com a minha realidade. Mas no meu desejo, no meu sonho, que sonho sempre é acima da realidade, eu quero uma coisa maior, mas eu entendo maduramente que agora, nesse momento, eu não posso chegar lá. Tá? Muito bem. Então, e aí, alguém tem alguma dúvida? Se tiver, fala. Se tiver alguma dúvida, pode falar, que eu estou falando aqui há 45 minutos sem parar já. Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida? Sim ou não? Não? Então vamos embora. Então vamos voltar para cá. Muito bem. Aí, existe uma coisa muito importante que vale a pena fazer com as pessoas, é essa ferramenta Picos, Vales e Aprendizados. Eu vou colocar lá no portal para vocês quando eu for subir essa aula aqui amanhã, tá? Para que as pessoas assistam a aula. É assim, picos, vales e aprendizados. Eu coloco uma escala aí que vai de péssimo, né, muito ruim, ruim, bom, muito bom e excelente. E eu peço às pessoas que façam uma espécie de linha do tempo, lembrando de experiências positivas e negativas que ela teve. Eu peço que a pessoa lembre de experiências marcantes, tá? Experiências marcantes. E aí, o que é uma experiência marcante? Uma experiência que gerou impacto emocional nela. Então, tem experiência que é marcante porque foi boa, porque foi ruim. Qual é o meu grande objetivo aqui com essa ferramenta? É que a pessoa, por exemplo, ela pensa assim, eu tive uma desilusão amorosa. Então, foi péssimo. Mas depois eu tive aqui uma contratação para um cargo melhor do que o meu. Então, é uma experiência muito boa, uma experiência excelente, né? E aí, esse movimento vai gerar na pessoa aqui um gráfico como esse daí, né?
Aonde nesse gráfico eu estou vendo aí a questão dos picos e dos vales, né? Então, assim, o que foi que eu aprendi aqui? Por exemplo, eu consegui um emprego melhor do que o que eu tinha. O que foi que eu fiz aqui para que eu possa continuar fazendo a vida inteira? Então, são as lições que eu aprendo nos picos, para ficar repetindo. Porque o ideal seria você sair de um pico para outro pico, e não ter que sair de um pico para um vale para um outro pico. Entende? O ideal seria você fazer isso daí. Aí você vem aqui, ó, bom para muito bom. Aí a pessoa, pum, tem uma queda aqui. Às vezes essa queda para muito ruim foi a morte de alguém que não tem, não tem como você evitar, né? Mas mesmo assim, com essa perda, o que foi que você aprendeu? O que foi que você aprendeu com a perda de alguém? Que agora eu tenho que andar sozinho, eu aprendi a dar valor aos meus amigos, morreu um grande amigo meu, eu não dava valor. Por exemplo, eu vou voltar aqui ao exemplo do Padre Fábio, ele conta num dos shows que eu fui dele, né? Que uma irmã dele ligou para ele, ele falou muito rápido com ela, não teve tempo de conversar e disse que teve tempo de conversar e que a próxima ligação, notícia que ele soube dela, é que ela tinha sofrido um acidente de carro e tinha falecido, né? Então ali ele disse que teve um grande aprendizado, uma grande lição, que foi o fato de que ele deve reservar mais tempo para os familiares dele, as pessoas do convívio dele, né? E aí a pessoa pode, muitas vezes, não se perdoar. Então, o objetivo dessa ferramenta é que a gente possa avaliar, né? Para que não esteja caindo. Então, profissionalmente falando, isso aí que a gente chama de minimização de erros. O que é que eu aprendo, o que é que eu boto em prática, o que é que eu sei que deu certo na minha vida. Na linguagem da mentoria, a gente fala de transitar entre picos, né? É você estar num pico. Por exemplo, ninguém gosta de ficar, por exemplo, ganha quilo, perde quilo. Efeito sanfona no corpo. Se pudesse, vai manter o mesmo peso corporal, de preferência baixo. Financeiramente falando, ninguém gosta de estar com picos e vales financeiros. No mês você ganha 1.000, no outro mês você ganha 100, no mês você ganha 3.000, no outro mês você ganha 200. Então, ninguém quer estar assim, né? Então, para isso, você tem que observar o que é que você está fazendo, tá? Tem que observar o que você está realizando da sua vida, tá certo? Eu vou inverter aqui um pouquinho a ordem da aula, porque tem uma outra coisa que eu vou falar que vai levar muito tempo. E eu quero dar espaço para isso. Uma outra coisa. Eu falei agora há pouco sobre o Bill Gates, né? E eu falei que o Bill Gates, ele lê, né? Ele carrega uma sacola com 14 livros, quando ele vai. Ele viaja muito, pega muito avião e tal. Então, ele tem uma rotina, tá? Ele gerou um hábito. E essa vida que ele tem já vem de muito tempo. A irmã dele falando sobre ele, ela diz assim, porque ele era esquisito, ficava horas no quarto desenvolvendo alguma coisa, né? Pode ser que vocês agora estejam me vendo através de alguma coisa da Microsoft, um computador, quem sabe um celular, ou pelo menos todo mundo tem algo ligado à Microsoft. Todo mundo tem, eu tenho e-mail, eu uso Word, eu uso PowerPoint, então tá ligado ao que ele fez. Imagina um cara que ganha dinheiro de gente do mundo inteiro, quase. Porque quase todo mundo tem, né? Então, é ele, a Apple e tal. Então, esse cara, para chegar lá, ele não chegou à toa, ele não era uma pessoa igual aos demais. Ele tinha que fazer alguma coisa fora da média, fora do mediano, uma coisa acima, né? Uma coisa valendo mesmo, lá em cima, no nível muito alto. Então, esse cara, ele trabalhava com essa questão desenvolver um hábito muito superior de vida, digamos assim, tá? E aí, esses hábitos dele, como é que eu faço para gerar um novo hábito? Essa é a pergunta daqui, tá? Isso aqui é o esquema do livro O Poder do Hábito, e eu gosto muito desse esquema aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui, como é que ele funciona, assim, ó. Primeiramente, existe o que a gente chama de deixa, aqui em português, eu vou traduzindo aqui, tá? Seria uma deixa, seria uma coisa que você quer iniciar, né? Um gatilho, que ele fala aqui. Um gatilho
que deixa o seu cérebro numa rotina atual. Então, por exemplo, se eu tiver uma raiva, normalmente eu saio do ambiente. Tem gente que quando tem uma raiva fuma um cigarro, tem gente que quando tem uma raiva bate na parede. Então isso é uma questão de cada um, né? E aí, essa deixa para um comportamento, né, que é o comportamento de rotina. Então, por exemplo, você tem uma deixa, por exemplo, se eu tiver eu estou falando aqui de leitura, se eu tiver um momento em que eu sei que eu vou ficar muitas horas sem fazer nada, tipo pegar um trem, pegar um avião, eu vou pegar o livro, tá? Aí eu vou lá para minha rotina, né? Nesse momento são situações que envolvem essa deixa. Então eu vou pegar o trem. Então ali eu vou entrar na minha rotina. E naquela rotina eu vou colocar alguma coisa nova, uma nova coisa que vai fazer parte da minha rotina. Ler um livro, ainda que não seja meu hábito, mas eu quero, acho bonito, todo mundo lendo um livro no trem, eu vou me esforçar para fazer isso também. Aí você vai e coloca isso na rotina. Quando você faz isso, é interessante que você tenha uma recompensa, né? A recompensa que eu tenho para mim de ler um livro é porque mais cedo ou mais tarde eu vou precisar falar daquele livro. Eu vou ter que dar uma aula e eu vou ter que... como é que eu posso te dizer? Eu vou dar uma aula e eu vou precisar daquele recurso e eu vou ficar feliz comigo porque eu li, porque eu tenho informação para passar. Entendeu? Então, é como você, por exemplo, começa uma dieta, aí você põe ir para academia e comer pouco na sua rotina. Você tem uma recompensa, que é alguém te elogiar, que é você passar no espelho e ver alguma coisa legal. Então, é um estímulo positivo, né? Que deixa o teu cérebro feliz com o que está acontecendo ali, tá? E aí, essa é a recompensa. E essa recompensa é que vai dar o desejo, a ânsia por entrar naquela deixa de novo, entendeu? Que é esse craving aí, que é craving é ânsia, né? O desejo, a vontade em português, tá? Então, todas as vezes que eu quero criar um hábito, não adianta você criar, eu vou comer beterraba. Não, você precisa se presentear porque está fazendo aquilo, né? Por exemplo, eu não consigo fazer uma dieta com facilidade. Eu estou fazendo uma dieta de 21 dias que tem a ver com a questão espiritual. Então, como eu sei que está ligado a esse reward aí, essa felicidade porque eu estou fazendo alguma coisa que está me beneficiando espiritualmente, então eu consigo fazer, né? Pode ser que eu saia desses 21 dias aí com uma alimentação modificada. Ok? Muito bem. Então é isso. E para finalizar é o seguinte. O cérebro, uma vez que ele está estimulado, que ele tem uma recompensa, ele trabalha sempre com imagens mentais. E todo o cérebro estimulado, ele está mais focado, ele está mais resiliente, né? Ele está mais envolvido no controle das emoções, no autoconhecimento, no pensamento, ele está mais positivo do pensamento dele, a memória melhora e a pessoa gera hábitos saudáveis, né? E imagens mentais é sempre a gente manter a imagem naquilo que a gente quer. Sempre manter o cérebro otimizado para aquilo que você quer da sua vida, né? Aqui eu coloquei imagens aleatórias, não é que eu queira isso, né? Mas você é quem escolhe as suas imagens. É interessante que você tenha essas imagens vivas perto de você. Vivas. Eu não digo nem num quadro pregado na parede, mas vivas no teu repositório mental. Ok? Então, por hoje é só. Esse é o nosso conteúdo. Eu vou estar subindo ele amanhã, tá, pessoal? Porque com o Zoom funciona um pouco diferente. Ele grava, depois é que ele me avisa por um e-mail que o conteúdo está disponível. Ok? Beijo no coração. Um dia abençoado amanhã, um excelente resto de semana aí. E a gente se vê no final de semana, se eu não me engano, né? Não sei se é agora. Mas enfim. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite, Vazi. Boa noite, Ana. Boa noite, Camila. Todo mundo Boa noite. até o final. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.